Agora sim, momento especial, né, Rafa, aqui? Você acha? Eu acho. A gente está de Eu pé. fico sempre curiosa. Vai receber aqui os nossos analistas para ficar de olho no que vai ser notícia hoje. Naquele momento que a gente está uma parada, né, Tainá, para avaliar um dos assuntos ou alguns assuntos que vão pautar o dia, né? Como você disse, é mais um capítulo do assunto que vem tomando a semana. O deputado Daniel Silveira circulou ontem pela Câmara dos Deputados livremente, sem tornozeleira. Foi questionado sobre o equipamento estar descarregado desde a Páscoa. E ele disse que estava assim, sem o equipamento. Confessou ali aos jornalistas, estou sem ele. A canela estava mais fina, né? O pessoal percebeu que tinha alguma coisa errada. O monitoramento eletrônico, vocês se lembram, foi determinado lá no fim de março pelo Supremo, que impôs uma multa diária para ele de R$15 mil em caso de descumprimento. Ele chegou, inclusive, a ficar na Câmara uns dias, né, Tainá? Dormiu no gabinete para evitar ser encontrado pela polícia, para não ter de colocar o equipamento. Aí, a hora que o ministro falou na multa diária, ele foi à polícia, colocou o equipamento e... Bom, vai ser explicado ainda o que ele fez com o equipamento, né? E o que ele fez, e como é que ele tirou o equipamento, está sendo questionado por que está descarregado, desde, né, enfim, arrumou um jeito talvez de desligá-lo, não sei como. Pois é. Bom, o Pedro Nogueira, nosso repórter em Brasília, chega ao vivo direto da capital federal, nos proporcionando mais um belíssimo cenário para contar para a gente que esse indulto concedido a ele pelo presidente Jair Bolsonaro livra o deputado dessa penalidade. Na avaliação dele, o Supremo, me parece, ou pelo menos alguns ministros do Supremo, notadamente Alexandre de Moraes, entendem que não, né? É isso mesmo, Colombo, Tainá, bom dia a todos acompanhando aqui o Novo Dia. De fato, o entendimento aqui no Supremo Tribunal Federal é que o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro não livra Daniel Silveira dessas medidas cautelares. É bom lembrar que ele está sob algumas restrições determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele precisa usar a tornozeleira eletrônica, precisa evitar manifestações em redes sociais, entrevistas e também participar de eventos públicos. Daniel Silveira teve então esse indulto presidencial que remove as penas às quais ele foi condenado, a prisão de 8 anos e 9 meses e também uma multa de R$192 mil, mas as cautelares continuam em vigor e, como você adiantou aí nessa chamada, pode ser aplicada essa multa de R$15 mil por dia que Daniel Silveira se recusar a cumprir essas determinações. Outra controvérsia aqui em Brasília, agora lá no Congresso Nacional, ainda sobre o caso Daniel Silveira, é sobre a perda de mandato. Tanto o presidente da Câmara dos Deputados quanto o presidente do Senado já se manifestaram sobre esse aspecto da pena e explicaram que, em qualquer situação, a perda de mandato precisa passar pelo Congresso Nacional. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que a assessoria jurídica da Casa já pacificou esse assunto. A Justiça julga, o presidente tem a autonomia para conceder esse indulto, mas a perda de mandato precisa ser objeto de discussão no Congresso Nacional. E uma última controvérsia que também está sendo discutida aqui sobre a questão do deputado Daniel Silveira é sobre a inelegibilidade. Ou seja, uma das consequências da condenação de Daniel Silveira é a perda dos direitos políticos, o que impede que ele se candidate, por exemplo, nas eleições 2022. O ministro Alexandre de Moraes já se pronunciou sobre esse assunto também e afirmou que, apesar de ter recebido o indulto presidencial, a graça presidencial, esse perdão não cobre a perda dos direitos políticos e, portanto, Daniel Silveira continua inelegível após essa condenação, mesmo tendo recebido indulto do presidente Jair Bolsonaro. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Pedro Nogueira, do Pedro, com as informações atualizadas e quentes do caso Daniel Silveira. A gente vai com Basília Rodrigues. Cadê Basília? Ó, Basília aí. Olha que linda Basília combinando com o cenário, hein, Basília? Adorei. Verde de esperança. Maravilhosa. Ô, Basília, vamos trazer esse ponto mais recente dessa novela Daniel Silveira agora, com a participação dele, o protagonista, o deputado Daniel Silveira, circulando livremente pela Câmara dos Deputados, embora tenha sido imputado uma multa para ele em caso de descumprimento, ele estava sem a tornozeleira eletrônica. Eu e Rafael Colombo estávamos nos questionando o que ele fez com essa tornozeleira. Não dá para tirar, né? Então, até onde eu sei. Ele confirmou, Basília, para os jornalistas que sim, estava sem o equipamento, mas o que fez com ele
não justificou. Ele está entendendo que o indulto já está valendo de imediato e por isso circula sem a tornozeleira, Basília? É isso, para ele não deveria nem ter recebido, né, essa punição de utilizar a tornozeleira eletrônica, já que ele se diz injustiçado pelo Supremo Tribunal Federal antes mesmo da condenação. Muito bom dia a você, Colombo, e também Tainá, todo mundo que está acompanhando aí as informações no Novo Dia. Ontem a gente viu mais um ato de afronta, né, de provocação da base, ou melhor, de integrantes da base aliada do presidente Jair Bolsonaro ao STF, uma vez que até aqui o paradeiro de Daniel Silveira era considerado incerto, não sabido, justamente porque desde a Páscoa o monitoramento dele está suspenso. O que a Justiça tinha de informação, a última informação rastreando Daniel Silveira era do dia do domingo da Páscoa. A partir daí, ele tirou a tornozeleira eletrônica, como a própria imagem ontem em que ele circula pelos salões e corredores da Câmara dos Deputados nos comprova. Daniel Silveira já se considera perdoado, absolvido de sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que a avaliação sobre a constitucionalidade é um nome jurídico para dizer está valendo ou não este indulto do presidente Jair Bolsonaro, ainda está pendente, né? Suspenso aí a questão para análise no STF. E é decisão de plenário. Ontem a gente viu que a ministra Rosa Weber abriu mão da possibilidade de decidir sozinha sobre este assunto e disse que é caso mesmo para toda a corte dar essa resposta em conjunto, mas ainda não tem data para isso. Vai depender do presidente da casa, né, o presidente do STF, Luiz Fux, marcar o julgamento em que o plenário vai responder se o indulto está valendo ou não. Hoje, o que a gente tem? Um ponto aí de impasse, em que nem a condenação, os efeitos da condenação quanto à inelegibilidade e a pena de mais de 8 anos está valendo, porque ainda não ocorreu aquele chamado trânsito em julgado, quando se esgotam aí as possibilidades de recursos, e também, pelo menos para a Justiça, não está valendo o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Na decisão ontem, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, disse que os efeitos, né, o indulto só produz efeitos depois de extinta a punibilidade, ou seja, as condições que levaram à condenação de Daniel Silveira. Quando a Justiça compreender que ele não é mais punível, né, pelos os seus tidos crimes, né, as manifestações feitas contra ministros do STF, em que ele incitou a violência, ameaças, agressões à Suprema Corte, bom, quando isso ocorrer, essa análise é que para a Justiça o indulto está valendo. Bom, veja como fica essa queda de braço entre Justiça e Poder Executivo, o assunto vai patinando e Daniel Silveira continua incólume. Ele não foi alcançado nem pelo indulto, nem pela condenação. E até mesmo aquelas medidas ali secundárias, como a própria utilização da tornozeleira, ele mesmo foi lá e fez questão de retirá-la. Para fins eleitorais, será que ele poderá ou não concorrer às eleições deste ano? Hoje, Daniel também não está inelegível, porque ainda tem que esperar o trâmite do caso lá no STF. O tempo dirá como, né, não vou dizer quando, mas como esta briga institucional vai acabar. Basília, a gente tem uma novidade agora, que é o pronunciamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Perfeito. Que bateu o pé e disse o seguinte: olha, quem trata de mandato parlamentar é o parlamento, deputado, a Câmara, senador, o Senado. E mais cedo, ali na leitura das capas dos jornais, eu dei destaque para uma apuração do Caio Junqueira, dizendo que a campanha do Bolsonaro entende como positivo o resultado eleitoral para o presidente desse debate todo, dessa conversa toda, né? Haverá solução para esse imbróglio ou há uma intenção de manter o imbróglio durante o período eleitoral? Porque agora o Supremo acha uma coisa, ou uma parte dele pelo menos, como o ministro Alexandre de Moraes. A ministra Rosa Weber vai dizer o que pensa, provavelmente o plenário. O presidente emitiu um decreto dizendo que o decreto dele vai ser cumprido. Ele não tem dúvida disso. A Câmara diz que mandato é com ela, que não tem conversa, o Supremo não tem de se meter nisso. Então,
todo mundo está pensando alguma coisa e geralmente é diferente do outro. O que é que vai acontecer a partir de agora, Basília? É uma pergunta simples e ingênua aqui. É ingênuo, né? E todo mundo pensando assim, que a minha palavra vale mais, né? É uma disputa no grito, né? O Congresso está falando que a palavra final é dele, o presidente dizendo que o indulto resolve tudo e a Justiça tentando colocar a bola em campo e afirmando que é ela que tem que fazer o julgamento final sobre o assunto. Olha, existe uma máxima na política que é o chamado efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã. No momento em que os parlamentares, tanto ali na Câmara quanto no Senado Federal, se colocam a favor do entendimento de que é a casa, a Câmara, que decide o destino político de Daniel Silveira, eles não estão advogando pelo parlamentar. Aí não é uma questão pessoal, né? Ao contrário do indulto. Não é para favorecer o aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas para se revestir do chamado espírito de corpo, né? Em que eu posso ser você amanhã. Então, hoje é Daniel Silveira. Amanhã poderá ser qualquer parlamentar a vir perder o mandato eleitoral por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Esta é uma questão jurídica também pendente, que fica aí patinando aqui pelo noticiário, pelo relacionamento entre os poderes. Ainda no julgamento do Mensalão, em 2012, mais recentemente em casos envolvendo este ou aquele parlamentar, a gente vê o caso de Paulo Maluf, o caso de Wilson Santiago, são parlamentares que também tiveram seu desfecho sobre a sua conduta parlamentar decidido no STF, mas que a Câmara reivindicou que a palavra final fosse dela. E isso confirma um bastidor que a gente trouxe aqui na CNN na semana passada. Não é que os parlamentares estejam alinhados ao pensamento de Daniel Silveira. Eles não querem ser passados para trás e deixar que a decisão sobre a perda do mandato fique com o STF e não com eles mesmos, né? Com o plenário da Câmara dos Deputados. Como eu afirmei para vocês na semana passada, e hoje a gente ouve aí de público as palavras do presidente da Câmara e do presidente do Senado, que também é o presidente do Congresso Nacional. Decisão sobre mandato eletivo, sobre a perda do mandato, é do Congresso e não do STF. Neste entendimento, eles não querem que a punição de Daniel Silveira se repita no caso de outros parlamentares. Muito bem, Basília Rodrigues, trazendo todos os pontos e atualizações sobre esse assunto. Daniel Silveira, a gente vai falar sobre ele ainda muito. Pelo jeito, por um bom tempo ainda.